Olha que maravilha, que massa fofinha, pessoal. Vale a pena vocês fazerem aí, tanto para o Face Venda ou para você fazer o seu lanche da manhã, o seu lanche da tarde aí. Com certeza vai fazer muito sucesso, tá? É uma massa muito deliciosa. Eu recheei ele com queijo e presunto, mas pode rechear esse Catarina com calabresa, com frango, com carne e outros recheios mais da sua preferência, tá? Você quer aprender a fazer essa delícia? Logo após a nossa vinheta, eu vou estar passando todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso pão Catarina, nós vamos utilizar. Eu tenho aqui 200 ml de leite, temperatura ambiente, tá? 200 ml de leite. Já coloquei aqui no meu bol. Também vamos colocar 2 ovos inteiros. Eu vou dar uma pré-misturada nele aqui para estar ajudando, tá? Já estou adiantando aqui. Vamos colocar aqui também no bol. Também vou colocar aqui no bol 3 colheres de sopa de açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar. São bem pouquinhos os ingredientes, pessoal. Meia colher de sopa de sal. Uma colher de sopa bem cheia de margarina ou manteiga. Também coloco aqui no bol. Essa massa é uma massa muito gostosa, tá? Inclusive ela dá para fazer salgados também com ela, tá? Olha, pessoal, de fermento eu estou usando aqui 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Eu gosto da minha massa forte na fermentação porque me dá um resultado rápido. Agora, se você quer um pão mais lento, pode colocar 10 gramas que também dá certo. Ela vai demorar um pouquinho mais para ficar pronta, mas vai ficar também pronta, tá? Vai dar certo também. Agora eu vou mexer aqui até hidratar esse fermento, tá? E dar uma diluída nele. É muito rapidinho, tá, pessoal? Pessoal, eu dei uma pesquisada sobre esse pão Catarina, mas não encontrei muita coisa na internet. Eu queria saber a história, o porquê desse pão se chamar Catarina, tá? Então eu deixo esse desafio para você aí, que conhece a história ou que tem mais recursos aí para pesquisar. Fale aí nos comentários a história desse pão, tá? Eu gosto muito de saber as histórias por trás das receitas. Então, se você souber aí, fale aí nos comentários, vai ser bem-vindo e nós vamos aprender aí juntos aí, ok? Olha só, pessoal, agora eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo, tá? 500 gramas de farinha de trigo, joguei todas de uma vez, tá? Se acontecesse, pessoal, de a massa ficar dura aqui, o que eu ia fazer? Ia colocar um pouquinho mais de leite. Ou se ela ficasse mole demais, eu colocaria um pouquinho mais de trigo, tá? Tô falando isso para você que mora em outra região, outro tipo de farinha, e pode acontecer de ser uma farinha mais seca e acontecer alguma diferença na receita, tá? Então acontece muito isso com trigo, às vezes fica um pouco dura, pesada, você não vai... A minha receita foi feita com um tipo de farinha. Se você usar até mesmo a mesma farinha em regiões diferentes, porque ela é armazenada em locais de calor ou de frio, ela acaba ficando mais úmida ou acaba ficando mais seca, entendeu? Então dá algumas diferençazinhas aí na receita, mas aí você tem que pegar esse pulo do gato, que é de acertar a massa, tá? Ficou pesada, pessoal? Vai lá, coloca um pouquinho de leite mais, deixa a massa bem fofinha, bem macia, mas vale deixar ela pra mole, tá? Do que muito dura, que aí o fermento não consegue deixar ela fofinha, tá? Olha, coloquei, misturei aqui com a colher. Agora vou colocar ela na bancada. Essa massa aqui, pessoal, ela fica mais para mole, um pouquinho para mole. Ela vai grudar na bancada, grudar um pouquinho nas mãos, mas não vai dificultar para se trabalhar com ela. Eu até gosto porque ela ajuda na hora de sovar, tá? Eu vou trabalhar ela aqui por aproximadamente 20 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos, sovando, tá? Não sovando direto. Às vezes eu sovo aqui 5 minutinhos, tampo ela, tá?
e deixo ela descansando aí uns 5 minutos, volto, porque eu gosto dessa massa bem fofinha. Como eu não tenho maceira para fazer esse trabalho, eu faço assim, entendeu? Aí, ao todo, 20 minutinhos trabalhando essa massa, deixando ela bem lisinha assim, ó. Nesse sentido assim, eu vou espalmando ela na mesa, na bancada, ela vai grudar e eu puxo com a espátula, tá? Esse é o movimento que nós vamos fazer até a massa ficar bem soltinha. Na hora que ela estiver bem sovada, pessoal, eu só vou colocar um óleozinho em volta ou um pouquinho de margarina e vou soltar ela com a espátula. Ela vai ficar soltinha, não vai ter problema nenhum, ok? Olha só, pessoal, vamos dar aquele salto no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como ela fica ainda molinha, mas eu coloquei um pouquinho de óleo, fiozinho de óleo em volta dela, solto ela, olha. E aí, pessoal, dá para trabalhar com ela tranquilo, ó. Agora eu vou colocar ela aqui no bol. Tá com um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Vou tampar com um pano de prato, vou deixar ela descansando por aproximadamente de 20 a 30 minutinhos, pessoal. Isso é muito importante aí para o resultado final da massa. E volto com vocês para podermos modelar junto esses pãezinhos. Pronto, pessoal, a minha massa do pão Catarina já descansou, tá? Olha, ela deu uma leve fermentada. Agora nós vamos colocar ela na bancada. Eu vou utilizar um pouquinho de farinha, tá? Só para ajudar ela não grudar na bancada e facilitar para tá mexendo com a massa, tá? Eu vou dividir ela aqui em 3 partes, tá? Essa massa vai render 3 pães Catarina recheado, tá? E vamos eu vou abrir ele agora no sentido ovalado, tá, pessoal? Vamos sentir no sentido ovalado. Vou abrir ele aqui, ó, aproveitando a farinha de trigo na bancada. Ele fica tão fofinho que até com as mãos dá para fazer, entendeu? Mas eu vou pegar o rolo aqui para deixar a massa, não deixar a massa muito grossa, tá? E o rolo ajuda nisso. Ela padroniza aí a grossura da massa. Ó, vou colocar um pouquinho de farinha aqui e vamos abrir e vou mostrar para vocês como fazer esse modelo aí do Catarina, o modelo trançado, tá? Ele não apareceu muito porque eu joguei bastante acabamento em cima, tá? Mas geralmente o pessoal só pincela com gema e joga um orégano aí, joga um cheiro verde para o trançado ficar bem aparente. E para o recheio, pessoal, eu vou utilizar 500 gramas de mussarela picadinha em cubo, 400 gramas de presunto, uma cebola inteira picada, tá? Um tomate sem semente picadinho também. Estou usando aqui 50 gramas de azeitona que eu vou estar espalhando nos 3 pães. Eu tenho cheiro verde para finalizar e também vou finalizar com orégano, tá? Esse vai ser o recheio do nosso pão Catarina. Agora vamos lá para fazer o modelo do Catarina. Eu vou fazer esses cortes, tá? Vou dar no centro da massa, eu vou dar aproximadamente aí uns 2 dedos a 3 dedos no centro, sem cortar. Vou cortar de um lado e do outro e vou deixar essa fita no meio, aonde vai segurar o meu recheio, ok? E a quantidade de recheio que eu mostrei para vocês vai dar para fazer os 3 pães Catarina. E vai sobrar um pouquinho de mussarela que eu vou colocar em cima, tá? Eu vou intercalando. Coloquei presunto, mussarela, um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola, cheiro verde e assim sucessivamente, tá? Eu coloquei, no caso, cheiro verde nesse, mas no outro eu já vou colocar orégano. Aí fica ao seu critério aí o que você gosta mais para finalizar, para deixar aí um sabor bem agradável aí ao seu critério, ok? Depois que eu trancei, pessoal, vou colocar nessas assadeiras de bolo francês pincelada com óleo, tá? Mas se você não tem essa assadeira, você pode estar colocando ele direto no tabuleiro. Eu gosto dessa assadeira porque essa assadeira vai fazer com que o pão suba, tá? Ele não espalhe, ele cresça para cima, subindo, tá? E fica aí um formato bem bonito, tá? Vou pincelar com gema, tá? E vou finalizar ele com os temperos. Vou levar para fermentar por aproximadamente, pessoal, 20 minutinhos. Isso depende muito da temperatura do local onde você está fazendo esse pão, ok? Vou mostrar para vocês o ponto em que eu levei ele para assar, para vocês não deixarem ele fermentar demais. Depois ele vai murchar se ele fermentar demais, ok? Antes de assar, pessoal, eu levar ele para assar, eu pré-aqueço o forno por aproximadamente, pessoal, 15 a 20 minutos antes de colocar o pão lá. Olha aí, pessoal, como ele ficou depois de fermentado, olha.
Quase chegou na borda, não deixei chegar na borda, quase chegou na borda, eu já vou levar ele para assar. Por aproximadamente 30 a 35 minutos, tá? Em forno de 200 graus, pré-aquecido com 15 minutos de antecedência. E aí, eles ficaram assim, olha que maravilha de pão Catarina recheado, tá, pessoal? Não deu para parecer muito trançado porque eu coloquei esse enfeite, esse acabamento com os temperos em cima. Você pode fazer ele sem o acabamento em cima, que aí vai ficar visível o trançado, ok? Tá aí, pessoal, mas esse vídeo, espero que vocês gostem. Gostando, deixa o joinha pra mim, que é muito importante para o canal. Se puder compartilhar qualquer vídeo do canal, inclusive esse, eu agradeço, tá? Qualquer dúvida é só nos comentários perguntar, que eu vou responder pra vocês, tá? O preço sugerido para um pão Catarina desse tamanho, pessoal, aproximadamente de 12 a 15 reais, porque ele é bem grandão, bem recheado, tá? Mas vale pesquisa da região aí aonde você for vender ele, ok? Um abraço para todos, um grande beijo e até mais. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.